Roshar é um mundo de pedras e tempestades. Essas estranhas tormentas de incrível poder varrem o terreno rochoso com tanta frequência que terminaram moldando não apenas a ecologia, mas também a civilização. Animais que se escondem em conchas, árvores de galhos rígidos e uma vegetação que se retrai e se revela. As cidades só podem ser construídas onde a topografia oferece abrigo. Olá, tudo bom? Meu nome é Mr. Alexandre, aqui do canal Carcoça, e espero que você esteja bem. E no vídeo de hoje não será uma resenha, mas sim uma apresentação. Calma que eu vou explicar. No vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês uma obra, pelo menos para os fãs, né? Eu não conhecia a obra, mas assim que eu tive contato com a existência dessa obra, eu fiquei muito empolgado, porque é uma temática que eu gosto muito e fui lá e adquiri. A obra foi lançada no mês passado, dia 20, pela editora Trama, e assim, eu preciso fazer algumas ressalvas em relação à editora Trama. Não sei, né, se isso aqui vai ter alguma relevância ou não, mas, né, é a minha opinião, a minha visão de leitor, e como a proposta do canal é trazer obras, apresentar obras, tanto literatura, quadrinhos e audiovisual, né, séries, cinema, filmes, enfim, apresentar de modo geral e de forma que seja acessível. E o preço que eles estão cobrando dessa obra, pelo menos a versão digital, foi um tanto quanto estranho, principalmente numa versão digital. Enfim, qual obra eu estou falando? Eu estou falando dessa obra aqui, tá dando pra ver? O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson. Aí aqui você tem aqui alguns detalhes no livro que eu achei interessante, que vem o título original em inglês, que eu achei isso bem bacana. Livro 1, de Os Relatos da Guerra das Tormentas. Eu acredito, pelo que eu entendi, são 3 livros, todos eles mais ou menos desse tamanho, infelizmente. E basicamente nós temos essa obra incrível, apesar das críticas que eu tenho em relação a como a editora trouxe essa obra pra cá e como ela começou a vender a obra. Por vender a obra porque ela pesa 2 quilos. Vender a obra porque ela tem 1.240 páginas. Mas assim, além de ter toda essa grandiosidade, esse tamanho, né, essa robustez aqui, de uma típica obra de ficção épica, a obra é muito mais do que isso. É muito mais do que 2 quilos de livro, é muito mais do que 1.238 páginas. O valor estético e o valor da prosa do Brandon Sanderson aqui dentro invalida qualquer tipo de preconceito em relação ao tamanho da obra. É claro que não é uma obra para qualquer tipo de leitor, é um tipo de leitor muito específico. E eu acho assim que, por um lado, a editora começa a fazer uma publicidade um tanto quanto estranha, né? Vender a obra por essas características e não pelo valor intrínseco à obra. Mas enfim, eu até entendo isso. Por um outro lado, é bem ousado uma editora brasileira publicar para o Brasil com essa proposta. Até mesmo na apresentação, Brandon Sanderson ele coloca isso. Ele ficou com muito receio no momento em que ele concluiu essa obra, porque ele demorou aí 20 anos para escrever essa obra. Em alguns intervalos de tempo ali, ele ia escrevendo essa obra, escrevendo e reescrevendo, né? É um processo contínuo, um processo bem intenso, né? Esse processo aí. E ao longo desses 20 anos, ele foi aprofundando cada vez mais na obra dele, até que ele consegue concluir a obra e publicar. Esse primeiro volume foi publicado lá nos Estados Unidos em 2010 e chegou agora em 2022, que obviamente que leva um tempinho para traduzir, para revisar, enfim. Então é um trabalho muito lento, um trabalho bem complexo, isso aí a gente tem que tirar o chapéu para a editora, mas fica aqui algumas ressalvas em relação a isso. Não é todas as pessoas, já fica bem claro, eu tenho total consciência disso, não é todas as pessoas que têm a disposição financeira, por exemplo, de estar comprando uma versão digital para ler no Kindle, por exemplo, que vale, quando saiu lá antecipadamente, no dia 20 de agosto, pelo valor de 169, 139, alguma coisa nesse preço, nesse valor aí, entre 139 a 169 reais, um valor bem alto. E assim, repito, não são todas as pessoas, não são todos os leitores do nosso país que têm condições financeiras de estar adquirindo uma única versão de um livro digital
nesse valor. Eu tenho total consciência disso. Então, nesse sentido, esse valor, eu vi várias críticas lá na Amazon, inclusive, é onde que tem a versão Kindle do livro. Eu vi várias críticas em relação a esse preço e concordo plenamente com as críticas, mas eu tava, assim, a minha vontade de ter contato com a obra, de fazer a leitura, de já começar a fazer a leitura da obra, superou essa questão do preço. Fui lá e adquiri, comecei a ler, inclusive antes de chegar o livro físico. O livro físico, gente, é muito pesado. Já teve algumas outras situações, algumas outras circunstâncias que eu cheguei a ler livros mais ou menos desses tamanhos assim, e é muito ruim, porque é muito pesado, é muito difícil, né, de se manusear um livro desse tamanho. Mas enfim, são detalhes que passa despercebido quando você passa a ter contato, quando você começa a ler a obra e você percebe que é algo incrível. O texto do Brandon Sanderson, o estilo que ele utiliza na obra dele, a narrativa, né, o estilo que ele coloca, é muito, muito, muito incrível, é muito fluido a leitura, tanto que no início aqui, bem no início, nós temos, aqui tem um mapa desse universo, né, que ele cria aqui pra nós, que é Roshar. É bem uma fantasia épica, bem... Deixa eu pegar um exemplo aqui do A Roda do Tempo, do Robert Jordan. Então nós temos aqui o prelúdio, os relatos da Guerra das Tempestades. E aqui, já nessa primeira parte, que é bem curtinha inclusive, aqui você tem uma narrativa e um diálogo entre dois personagens que é incrível. É incrível, é incrível. Na hora que eu li isso daqui, e aí passa para o livro 1, O Caminho dos Reis, e se passam 4.500 anos depois, eu falei, mano, é muito louco, cara. É muito ousado isso da parte do escritor. Você criar, na verdade ele cria todo um universo, como aqui fala na orelha de capa, que ele fala que Roshar é um universo, um mundo que foi forjado, que foi moldado a partir das tempestades. E essas tempestades, ela possui uma característica muito peculiar, que a partir dessas tempestades, tudo se moldou, tudo foi moldado a partir o mundo foi moldado a partir dessa tempestade. E aí, por exemplo, eu tô fazendo a leitura pelo Kindle, né? Porque não dá pra levar na mochila. Então eu faço a leitura no Kindle. Pra quem tem curiosidade pra ver o Kindle, a imagem é assim, ó, tá? É desse jeito aqui que aparece pra gente. Meu Deus, tá aparecendo um nível baixo da bateria. Aí, ó. Foi mal, gente. Então é mais ou menos assim, e é uma leitura bem tranquila, né, pelo Kindle, né, uma leitura que a própria tela do Kindle não machuca muito, né, os olhos, por conta da tecnologia que é utilizado nele. É bem prático, né, você leva o Kindle dentro da bolsa, da mochila, ele não é nada pesado isso aqui é bem levinho, na verdade. No entanto, isso daqui eu comprei mais só para fazer volume na prateleira, e eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz antes, porque como eu no Kindle eu tô com uma leitura bem adiantada, inclusive, eu já tô no capítulo 4, As Planícies Quebradas, do livro 1, no caso. É uma leitura tão fluida que a gente nem percebe que a gente tá terminando, né? Quando a gente começa a ler o capítulo, a gente não percebe que já se passou muitas páginas e tal. Então, como eu estou com a leitura muito adiantada no Kindle, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma leitura dupla, porque é muita informação pra gente guardar, é muita informação, vocês não estão entendendo. É aquele tipo de fantasia que cria, o autor, ele não só cria um novo universo, mas você tem novas regras. Você tem várias etnias, várias culturas. Cada cultura tem o seu tipo, né, peculiar de se portar, de ser, inclusive, que eu acho isso muito interessante, né? Uma coisa que é trabalhada tanto em fantasia quanto na ficção científica, que são essas obras que apresentam pra gente diferentes povos ou diferentes raças com características muito bem acentuadas. Todos são seres humanos, mas cada um tem um elemento cultural muito acentuado, muito característico entre essas etnias. Eu acho isso incrível, eu acho isso... não sei como definir, porque é muito, muito foda, né? A forma como ele vai apresentando pra gente todos esses elementos. E como eu falei, esse aqui é um vídeo só pra apresentar mesmo a obra. Não tenho muito o que dizer. Basicamente, o que eu já li até agora é uma narrativa bastante fluida. Tem, depois
desse prelúdio aqui, no capítulo, no primeiro capítulo do livro 1, você tem ali o primeiro capítulo que você tem um personagem que ele tá invadindo um local, tipo um castelo, e tem uma cena, meu amigo, tem uma cena de ação, uma cena de luta que é digna de filme de ação, porque a forma fluida, cara, é muito perfeito. A forma como ele apresenta essa cena, que é uma sequência de cenas de ação, sabe? E pelo fato do personagem ele utilizar uma espada fractal, que é uma parada que ele cria aqui no livro, que é uma coisa que existia dos Cavaleiros Radiantes há milhares de anos atrás, que é uma coisa que eu também gosto, eu acho muito interessante, que é uma tecnologia barra magia, que eu acho isso muito interessante, que essas espadas fractais, inclusive, lembra muito Star Wars, né? Não tem como a gente desvincular disso. Lembra muito os sabres de luz, enfim. Enfim, e aí você tem essa cena de ação, o combate, inclusive se isso for, por exemplo, daqui a alguns anos, se isso for adaptado pro cinema, vai dar muito trabalho fazer essa cena, inclusive. Porque é um tipo de luta que o cara, ele não respeita as leis da física. O cara, ao mesmo tempo que ele tá andando normalmente, ele tá combatendo normalmente com o cara, ele aparece no teto, ele aparece embaixo, então ele abre uma espécie de portal, assim, e ele vai, sabe, ele vai pra todos os ângulos, é muito louco. E assim, a narrativa, o combate em si, com ele utilizando essa espada fractal, na minha cabeça pareceu muito uma luta de samurai, sabe? Um estilo bem samurai, e eu achei isso impressionante mesmo. Outros pontos que eu achei interessante são os diálogos. Os diálogos são riquíssimos. A única coisa que eu tô tendo uma dificuldade é que esse livro aqui é aquela típica fantasia, que os personagens têm nomes bem complicados, nomes bem difíceis de serem pronunciados, e aí na minha cabeça eu crio uma pronúncia que não sei se dá certo, não sei se tá errado, enfim. Eu senti falta, inclusive, pelo fato de ser uma fantasia épica, que é bem comum, algumas narrativas, alguns livros de fantasia, no final do livro você tem ali um glossário, né? Você tem ali um dicionário para alguns termos que vão sendo apresentados ao longo da narrativa. E eu senti uma certa ausência, né? Senti falta disso nessa obra, porque o que tem de termos, o que tem de neologismos que o autor ele cria, que eu acredito que a tradução teve um pouquinho de trabalho, apesar de que não tem uma nota de tradução, a nota do editor, enfim. A tradução foram 2 escritores, deixa eu olhar aqui, ó. A tradução foi Pedro Ribeiro e Paulo Afonso. Eu não conheço o trabalho dos dois, mas até onde eu estou lendo, a tradução tá perfeita, a tradução tá muito, muito fluida, a tradução, eles conseguem traduzir também os neologismos que o autor cria na obra. E enfim, é isso. A apresentação da obra, né, do Brandon Sanderson, eu acho que vale muito a pena. Se você não tem condições de adquirir por agora essa obra, espera mais um pouquinho, dá aí uns 2 meses, uns 3 meses para você pegar a obra, para você adquirir essa obra e fazer a leitura. Uma coisa que eu tinha comentado com um amigo meu, Pedrão, é nóis. Pedrão aí do canal Nemesis. Depois eu vou colocar aí na descrição o link do canal dele, que é de games mesmo, que ele é viciado, ele é mega fã da franquia Dark Souls. E quando eu falei pra ele, falei assim: Pedro, eu descobri uma obra e eu estou lendo uma obra de fantasia épica que remete muito a lore, o estilo, né? Lembra muito o estilo do Dark Souls. Lembra muito, 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 muito Dark Souls. Enfim, então lembra muito a narrativa, essa mitologia, os elementos, cada etnia, né? Os seus padrões culturais, as suas regras culturais. Lembra demais, sabe? A lore por trás do Dark Souls. Então, assim, eu acredito que quem é fã, se você ir, querido jovem, se você é fã de Dark Souls, em Caminho dos Reis, você tem um mundo para ser descoberto. Um mundo forjado pelas tempestades. Eu acho isso muito massa. Enfim, era isso. Só uma apresentação aqui bem básica mesmo, e até excedi o tempo. E conforme eu vou fazendo a leitura, conforme eu vou atualizando, eu vou também atualizando lá no Instagram. O Instagram vai ser diretamente ali a minha rede social, que eu vou estar postando as atualizações dessa leitura aqui incrível, e vale muito a pena, sabe?
a leitura de O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson. E é isso. Valeu por acompanhar aqui o canal da gente. Aquele kit completo, né? Curte aí, deixa o seu like, comente se você achou interessante, se você curte ou não fantasia épica. Se você já leu alguma fantasia e gostaria de pedir pra gente fazer a resenha, fique à vontade. Eu, particularmente, eu amo muito fantasia. E o mais importante, se você é novo aqui, se inscreva no canal, compartilha. Era isso e até a próxima. Tchau, tchau.